Que dor! Muita dor! Minha cabeça dói muito. Um mundo de sonhos exagerados e deslumbrantes, cheio de murmúrios instantaneamente destruídos. Zhou Mingrui, que estava em sono profundo, sentiu uma dor latejante anormal em sua cabeça, como se alguém o atacasse impiedosamente com uma vara. Não, era mais como se um objeto afiado tivesse perfurado suas têmporas, seguido por uma torção. Ai! Em seu estupor, Zhou Mingrui tentou se virar, olhar para cima e sentar-se. No entanto, era completamente incapaz de mover seus membros, como se tivesse perdido o controle sobre seu corpo. Pelo que parece, ainda não estou acordado, ainda estou em um sonho. Quem sabe, talvez a próxima cena será de eu pensando que já estou acordado, mas na verdade, ainda estou dormindo. Zhou Mingrui, que não estava familiarizado com tais situações, tentou seu melhor para se concentrar, a fim de escapar das correntes colocadas sobre ele pela escuridão e confusão. No entanto, enquanto ainda em seu devaneio, o que podia convocar era etéreo como um nevoeiro fugaz. Ele encontrou seus pensamentos difíceis de controlar e compreender. Não importava o quanto tentasse, ainda perdia o foco enquanto pensamentos aleatórios surgiam em sua mente. Por que eu teria uma dor de cabeça tão excruciante de repente no meio da noite? E dói muito. Poderia ser algo como uma hemorragia cerebral. Porra, não me diga que eu vou morrer jovem. Eu preciso acordar. Agora. Por que não parece mais doer tanto quanto antes? Mas por que ainda parece que uma faca está cortando meu cérebro? Pelo que parece, é impossível dormir. Como vou aparecer para trabalhar amanhã? Por que ainda estou pensando em trabalho? Isso é uma dor de cabeça autêntica. Claro que tenho que tirar uma folga. Assim não tenho que me preocupar com os resmungos do meu gerente. Ei, colocando dessa maneira, não parece tão ruim. Eu posso acabar tendo algum tempo livre para mim. Uma dor latejante inundou Zhou Mingrui, permitindo que ele lentamente acumulasse uma força imaterial até que finalmente conseguiu mover as costas e abrir os olhos, se libertando de seu devaneio. Sua visão ficou turva antes de ser inundada por um fraco vermelho carmesim. Tudo o que podia ver era uma mesa de estudos de madeira em sua frente. Bem no meio estava um caderno aberto com páginas amarelas e grosseiras. O título foi escrito com letras estranhas, profundas e pretas. À esquerda do caderno, havia uma pilha de livros bem organizados, totalizando cerca de 8. A parede à sua direita estava embutida com tubos brancos acinzentados com lâmpadas de parede ligadas a eles. A lâmpada tinha um estilo ocidental clássico. Tinha cerca de metade do tamanho da cabeça de um adulto, com uma camada interna de vidro transparente e uma grade exterior de metal preto. Na diagonal, sob a lâmpada, havia uma garrafa de tinta preta envolta em um pálido brilho vermelho. Sua superfície em relevo formava um padrão embaçado de anjo. Na frente do frasco de tinta e à direita do caderno, havia uma caneta de cor escura com um corpo totalmente circular. Sua ponta brilhava com um leve brilho enquanto a tampa descansava ao lado de um revólver de bronze. Uma arma? Um revólver? Zhou Mingrui ficou completamente surpreso. As coisas colocadas diante dele eram bastante estranhas. Não se parecia em nada com seu quarto. Enquanto se sentia chocado e confuso, descobriu que a escrivaninha, o caderno, a garrafa de tinta e o revólver estavam cobertos por uma camada de véu carmesim, resultado da luz que brilhava da janela. Subconscientemente, ele olhou para cima e deslocou o olhar para o alto, pouco a pouco. No ar, uma lua carmesim pairava sobre o pano de fundo de uma cortina de veludo negro, brilhando em silêncio. Isso é, Zhou Mingrui se sentiu inexplicavelmente horrorizado quando se levantou de repente. No entanto, antes de conseguir se levantar, seu cérebro protestou com uma dor latejante. Isso o fez perder temporariamente a força e cair incontrolavelmente. Suas nádegas bateram pesadamente na cadeira de madeira. Pá! A dor não ajudou. Zhou Mingrui levantou-se novamente, se apoiando. Ele se virou, confuso, quando começou a avaliar o ambiente em que estava.
O quarto não era muito grande, com uma porta marrom em cada lado da sala. Perto de uma parede oposta havia uma cama baixa de madeira. Entre a cama e a porta esquerda havia um armário. Suas duas portas estavam abertas e embaixo havia 5 gavetas. Ao lado do armário, havia o mesmo cano branco acinzentado na parede, da altura de uma pessoa. No entanto, estava conectado a um dispositivo mecânico estranho com engrenagens expostas e rolamentos em vários pontos. Itens parecidos com fogões a carvão estavam no canto direito do quarto perto da mesa, junto com panelas de sopa, de ferro e outros utensílios de cozinha. Do outro lado da porta direita havia um espelho de corpo inteiro com 2 rachaduras. Seu fundo era feito de madeira e os padrões eram simples e claros. De relance, Zomingrui notou a si mesmo no espelho, o ele de agora. Cabelos pretos, olhos castanhos, camisa de linho, silhueta magra, aparência mediana e de perfil sério. Quem? Zomingrui imediatamente soltou um suspiro quando muitas hipóteses indefesas e confusas surgiram em sua mente. O revólver no estilo europeu antigo e a lua carmesim que parecia diferente da lua da Terra só podiam significar uma coisa. Se será que eu transmigrei? Zomingrui ficou de boca aberta. Ele havia crescido lendo webnovels e havia imaginado muitas vezes essas cenas. No entanto, momentaneamente achou difícil aceitar essa situação quando se viu nela. Era isso que significava amar uma fantasia? Em um minuto, Zomingrui já havia se amaldiçoado ao tentar tirar o melhor proveito de sua situação adversa. Se não fosse pela dor de cabeça ainda latejante que deixava seus pensamentos tensos, mas claros, definitivamente suspeitaria que estivesse sonhando. Acalme-se, acalme-se, acalme-se. Após respirar fundo algumas vezes, Zomingrui trabalhou arduamente para não entrar em pânico. Naquele momento, enquanto sua mente e corpo se acalmavam, as lembranças começaram a inundá-lo enquanto lentamente apareciam em sua mente. Klein Moretti, cidadão do Reino Loen do continente norte, condado de Iowa, cidade de Tingen. Ele também é um recente graduado do Departamento de História da Universidade de Coy. Seu pai era um sargento do Exército Real que se sacrificou durante um conflito colonial com o continente sul. A pensão deu a Klein a oportunidade de estudar em uma escola particular de idiomas e deu as bases para sua admissão na universidade. Sua mãe era uma devota da deusa da noite eterna. Ela faleceu no ano em que Klein passou nos exames de admissão para a Universidade de Coy. Ele também tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova, e eles ficavam juntos em um apartamento de 2 quartos. Sua família não era rica e sua situação poderia até ser descrita como um pouco a desejar. Atualmente, a família era apoiada unicamente pelo irmão mais velho que trabalhava em uma empresa de importação e exportação como balconista. Como graduado em História, Klein aprendeu o conhecimento da antiga língua Feisak, considerada a origem de todos os idiomas do continente norte, bem como a linguagem Hermes, que frequentemente aparecia em mausoléus antigos, e também em textos sobre rituais de sacrifício e orações. Linguagem Hermes? A mente de Zomingrui se agitou quando estendeu a mão para esfregar as têmporas latejantes. Ele lançou seu olhar para a mesa, para o caderno aberto. Notou que o texto no papel amarelado mudou de estranho para obscuro, antes de se tornar algo familiar, finalmente se transformando em algo legível. Era um texto escrito em Hermes. A tinta escura descrevia o seguinte: todos vão morrer, inclusive eu. TSC. Zomingrui sentiu-se inexplicavelmente horrorizado. Instintivamente recostou-se na tentativa de aumentar a distância entre ele e o caderno, assim como o texto nele. Estando muito fraco, ele quase caiu, mas conseguiu estender as mãos em pânico para segurar na borda da mesa. Sentiu que o ar ao redor estava turbulento, como se houvesse fracos murmúrios ressoando. O sentimento era semelhante a ouvir histórias de terror sendo contadas pelos anciãos quando era jovem. Ele balançou a cabeça, acreditando que tudo era uma ilusão, e então encontrou o equilíbrio e desviou o olhar do caderno enquanto respirava.
Desta vez, seu olhar pousou no revólver de bronze cintilante. De repente, teve uma pergunta sobre ele. Com a situação familiar de Klein, como eles podem ter dinheiro ou meios para comprar um revólver? Zhou Mingrui não pôde deixar de franzir a testa. Enquanto pensava profundamente, de repente descobriu uma marca vermelha na lateral da mesa. Sua cor era mais profunda que a luz da lua e muito mais grossa que o véu. Era uma marca sangrenta de mão. Marca sangrenta de uma mão. Zhou Mingrui subconscientemente virou a mão direita que estava segurando a borda da mesa. Olhando para baixo, viu que a palma e os dedos estavam cobertos de sangue. Ao mesmo tempo, a dor latejante em sua cabeça continuou. Embora tenha enfraquecido um pouco, continuou incessantemente. Eu abri um buraco na minha cabeça? Pensou Klein quando se virou, caminhando em direção ao espelho rachado. Alguns passos depois, uma figura de cabelos negros, de constituição mediana e olhos castanhos apareceu claramente à sua frente. A pessoa tinha um distinto ar acadêmico. Este é o eu atual? Klein Moretti? Zhou Mingrui ficou atordoado momentaneamente. Como não havia iluminação suficiente à noite, não conseguiu ver claramente. Ele continuou caminhando até que estivesse a apenas um passo de colidir com o espelho. Usando o luar carmesim como iluminação, ele virou a cabeça e examinou o canto da testa. Um reflexo claro apareceu no espelho. Sua têmpora tinha uma ferida grotesca com marcas de queimaduras ao redor. O sangue manchava os arredores da ferida e havia gosmas cerebrais branco-acinzentadas que se contorciam lentamente.